Shalom, shalom, meus queridos, que o Senhor abençoe você neste dia. Estamos chegando com mais um devocional precioso para você. Que o Espírito de Deus conduza o seu coração e a sua mente para que você receba e entenda mais uma palavra de Deus. Hoje, o nosso tema, que é muito precioso, é Jezabel, a rainha do controle, da feitiçaria e sedução. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues, eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno e o nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Somos um ministério que trabalha com libertação em alto nível, em profundidade, como também com a restauração da personalidade, procurando restaurar a área da mente, emoções, sentimentos e vontade. Então, o nosso tema hoje é Jezabel, a rainha do controle da feitiçaria e sedução. Amados, para que eu possa entender sobre Jezabel, eu tenho que buscar compreender a origem espiritual de Jezabel. O espírito de Jezabel não pode ser compreendido apenas pela figura da mulher fenícia que se casou com Acabe, rei de Israel. Precisamos entender que Jezabel é uma estratégia de guerra, é um sistema espiritual que já existia muito antes de sua aparição física nas Escrituras. Essa estrutura de ataque, ela é operada por entidades relacionadas a uma antiga linhagem espiritual que se manifesta nas estruturas de poder, adoração profana e perseguição aos santos do Eterno. Jezabel, queridos, é uma forma de atacar liderada por um trono demoníaco que se infiltra onde devia haver santidade, para destruir a pureza, contaminar o profético e sujar o governo legítimo de Deus. O nome Jezabel no hebraico original é Izevel ou Aizevel e pode ser traduzido como não exaltada. Seu nome já indica rebelião contra qualquer forma de submissão, principalmente à autoridade do Deus de Israel. Isso já nos dá uma visão do padrão espiritual desses espíritos que fazem uso dessa estratégia que muitos chamam de Jezabel, que é insubmissão, rebeldia, independência, sexualidade contaminada, manipulação, falso profético e oposição direta à liderança que Deus estabelece. Desde o Éden, meus queridos, Satanás tem tentado implantar esse modelo de insubordinação e Jezabel é um de seus arquétipos espirituais mais bem estruturados para isso. Ou seja, o que muitos chamam de demônio Jezabel, na verdade, é uma forma de atacar a igreja. Na Torá, vemos como os falsos cultos e os deuses estrangeiros frequentemente se infiltravam entre o povo hebreu. Jezabel, sendo filha de Etibaal, rei dos Sidônios e sacerdote de Astarote, veio contaminada de uma herança espiritual de idolatria e feitiçaria. Astarote era a deusa da fertilidade, ou seja, atacava a sexualidade e as finanças, conhecida também como Ista, e sua adoração envolvia orgias, sacrifícios de crianças e prostituição ritualística. Quando Jezabel se casa com Acabe e entra em Israel, ela não apenas casa com o rei,
ela traz com ela uma missão espiritual de dominação, controle e contaminação do altar de Deus. Essa entrada, meus queridos, a entrada não foi apenas política, mas profundamente espiritual. O altar de Baal é estabelecido em Israel e com ele começa a destruição do culto verdadeiro. O espírito de Jezabel é, portanto, uma combinação entre o culto a Astarote, o sistema de Baal e a manipulação profética falsa. É um sistema espiritual que tem como missão acabar com a voz dos verdadeiros profetas. No livro de 1 Reis, capítulo 18, vemos Elias desafiando os profetas de Baal, mas logo depois, em 1 Reis 19, ele foge de medo de Jezabel. Isso nos mostra algo profundo. Esse ataque, conhecido como Jezabel, não atua apenas por força ou por violência, mas por uma opressão espiritual. Espíritos de pavor e de medo que paralisam até os mais ousados profetas de Deus. Elias não temeu os 450 profetas de Baal, mas fugiu quando essa estratégia chamada Jezabel foi usada contra ele. E esses espíritos ameaçaram matá-lo. Isso aqui, meus queridos, revela que a guerra contra o sistema Jezabel não é apenas física ou racional, mas é espiritual. O sistema Jezabel paralisa a mente, adoece a alma e manipula os ambientes com palavras, olhares e até com silêncios. Sua arma principal é a sedução combinada com intimidação. Esse sistema lança demônios que seduzem quando não podem dominar a pessoa e intimidam quando não podem seduzir essa pessoa. Esse sistema chamado Jezabel é composto por demônios estrategistas. Não é só um tipo de demônio, são demônios que operam em muitas áreas diferentes ao mesmo tempo. E por isso, tantos líderes espirituais caem sem perceber. Outro ponto crítico, meus queridos, é que o sistema de Jezabel busca sempre se conectar a figuras de autoridade, ou seja, líderes. Como já disse, esse sistema nunca ataca isolado, sempre em grupo. Esse sistema está sempre ao lado de reis, sacerdotes, pastores ou líderes, e seu objetivo é manipular a autoridade sem necessariamente tomar o governo. Sim, o sistema Jezabel quer o controle, mas prefere operar nos bastidores, sem a liderança perceber. Enquanto Acabe reinava, era Jezabel quem decidia tudo. Ela não queria a coroa e nem aparecer. Ela só queria o poder de decidir. E ainda hoje isso ocorre em lares, ministérios, igrejas e até nações. Meus amados, a Torá oral ensina que onde há ausência de temor ao Eterno, ali há espaço para a construção de altares falsos. O sistema Jezabel é essa arquitetura de guerra de altares. Em 1 Reis 21, ela forja cartaz, usa o selo real, algo que só um rei poderia usar. Ela manipula líderes locais e assassina Nabote para satisfazer a vontade de Acabe. Ela, Jezabel, é especialista em construir argumentos espirituais que justificam o pecado. Ela espiritualiza o errado e legaliza o que é profano. Você tem visto muito isso nas igrejas atuais. Amados, muitos hoje
estão sob a influência desse sistema de Jezabel, sem saber. Quando há desvalorização de uma autoridade, quando a mulher domina espiritualmente o lar, quando a liderança é manipulada com bajulação, pelo medo ou pela sedução, ali o sistema de Jezabel está agindo. Não se trata de uma mulher específica, mas de um sistema que usa espíritos que podem atuar tanto em homens quanto em mulheres, sempre com o objetivo de manipular uma autoridade. A atuação do sistema de Jezabel também está ligado à feitiçaria. Em 2 Reis, capítulo 9, versículo 22, Jeú diz: como vai a paz, Jeorão, enquanto há tanta prostituição e feitiçaria de tua mãe Jezabel? Feitiçaria, amados, feitiçaria aqui não significa apenas bruxaria com caldeirão. No hebraico, a palavra usada tem ligação com manipulação, controle e encantamento. Você, queridos, tem visto manipulações de pessoas para ter a liderança em igrejas ou mulheres manipulando seus maridos, dando a última palavra em casa, ou maridos que intimidam suas mulheres? O sistema Jezabel manipula corações, controla mentes e enfeitiça através de promessas, elogios, dominação ou ameaças. É preciso entender que Jezabel é um dos espíritos mais ativos dentro da igreja moderna. Ela não se opõe ao culto, ela apenas o distorce. Ela não confronta a Bíblia, ela apenas a manipula. Jezabel, queridos, incentiva quem prega, canta, lidera, profetiza e ensina, mas tudo com um veneno oculto. Jezabel adora o ambiente do templo, porque ali ela encontra espaço para a sua atuação. Seu prazer é calar profetas, destruir ministros e transformar o altar em um trono de vaidades. Mas há esperança. O Deus de Elias ainda responde com fogo. Jezabel caiu e cairá de novo, mas antes de cair, precisa ser exposta. E para isso é necessário discernimento espiritual, firmeza doutrinária e compromisso com a verdade. Nos próximos tópicos, vamos aprofundar como Jezabel se infiltrou em Israel, como ela atua hoje e como podemos ser libertos dessa influência satânica. O espírito de Jezabel no antigo Israel. Queridos, para entender a profundidade da atuação de Jezabel, precisamos voltar ao contexto histórico e espiritual do antigo Israel. O surgimento de Jezabel no Reino do Norte não foi um acidente. Sua chegada foi uma investida do inferno para estabelecer um novo tipo de governo espiritual, o da corrupção dos altares, da mistura entre o santo e o profano e da institucionalização da feitiçaria como instrumento de liderança. Em 1 Reis 16, versículos 30 até o versículo 33, é descrito que Acabe, filho de Onrim, reinou sobre Israel e fez o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Aqui a Escritura registra que ele se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e que por causa dela começou a servir a Baal e se curvou diante dele. Isso não foi apenas um casamento político, mas uma união espiritual. A Torá, ela é bem clara ao proibir casamentos com povos que adoram deuses estrangeiros. Isso não por uma questão étnica, mas espiritual. Cada união traz consigo alianças, pactos e influências. Ao unir-se a Jezabel, Acabe não
trouxe apenas uma mulher para seu palácio, mas um principado territorial, uma cultura espiritual demoníaca que se assentaria no trono de Israel. A partir desse ponto, Jezabel inicia uma campanha organizada contra tudo o que representa o culto ao Eterno. Em 1 Reis 18:4, lemos que Jezabel mandou matar os profetas do Senhor. Essa ação revela o ódio que Jezabel tinha contra a voz profética. Profetas representam o discernimento do povo, a conexão entre o povo e o Eterno, o canal por onde a verdade celestial confronta as trevas. Jezabel não suporta o profético, porque o profético denuncia sua atuação. Durante, queridos, o reinado de Acabe e Jezabel, o povo de Israel ficou dividido entre dois sistemas, o do Eterno e o de Baal. Jezabel conseguiu institucionalizar a idolatria, levantando 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá, que comiam à sua mesa. Isso está em 1 Reis, capítulo de número 18, versículo 19. Isso não representa apenas números, mas a corrupção do sacerdócio. Homens que deviam ser boca de Deus foram corrompidos pelo estômago, pelo favor da rainha, pela troca de unção por provisão. Jezabel, meus amados, implantou um sistema de controle religioso. Ela alimentava os falsos profetas para que eles profetizassem o que ela queria ouvir. Esse modelo está presente até hoje, quando igrejas, pastores e líderes se rendem a sistemas que oferecem conforto em troca da verdade. A voz profética é silenciada e o altar é tomado por bajuladores espirituais. Cuidado com esse espírito de Jezabel. Outro ponto é que Jezabel não tinha apenas uma fé diferente, ela possuía uma agenda. Ela não apenas se estabeleceu em Israel como rainha, mas desejava reinar sobre toda a espiritualidade do povo. Jezabel, amados, sabia que para controlar uma nação era preciso controlar sua adoração. Por isso ela ataca o altar, persegue os profetas e constrói um sistema de ensino religioso com base em Baal. O confronto com Elias no Monte Carmelo é o ponto alto dessa batalha espiritual. Ali, dois altares são erguidos. Um representa a corrupção, a instituição de Jezabel, e o outro representa a fidelidade ao Eterno. O altar que recebe fogo é o que revela a verdadeira fonte de poder. O Deus que responde com fogo não é o que tem mais profetas pagos, mas o que tem a aliança verdadeira. Após, queridos, este confronto, Jezabel não se arrepende. Ela envia uma mensagem de ameaça a Elias, que foge. Isso revela o poder paralisante de sua atuação espiritual. Não era uma ameaça qualquer, era um decreto espiritual que alcançou a alma do profeta. Jezabel libera sentenças com peso demoníaco. Suas palavras são setas inflamadas. Por isso, muitos líderes hoje adoecem após ataques semelhantes. Jezabel se esconde em mensagens, em ameaças, em profecias disfarçadas de conselho. Jezabel também se conecta ao sistema de corrupção. Em 1 Reis 21, quando Acabe deseja a vinha de Nabote e este se recusa a vendê-la, Jezabel forja um julgamento com falsas testemunhas para condenar Nabote. Isso aqui mostra como Jezabel usa as estruturas de poder para implantar injustiça. Ela manipula o sistema legal, usa homens corruptos e apresenta documentos falsificados
e falsos testemunhos. Isso ainda ocorre quando líderes usam da posição espiritual para destruir vidas, reputações e ministérios. A atuação de Jezabel em Israel foi intensa, destrutiva e prolongada, mesmo após a sua morte. A cultura que ela instituiu permaneceu por muito tempo. Isso aqui, meus queridos, revela que o espírito de Jezabel não se limita a uma geração. Ele se perpetua através de doutrinas, sistemas, estruturas e pessoas que se permitem ser usadas. Precisamos observar com olhos espirituais. Onde há perseguição ao profético, controle religioso, manipulação da liderança, ciúmes, inveja, fofoca e corrupção dos altares, ali o espírito de Jezabel está operando. O antigo Israel nos serve como alerta profético. Tolerar Jezabel não é apenas um erro político, é abrir as portas para o julgamento. No próximo tópico, vamos expor como esse espírito saiu de Israel e se infiltrou na igreja moderna, muitas vezes com roupagem pentecostal, voz suave, mas intenções destruidoras. É tempo de discernir e de resistir. Que o Senhor te abençoe poderosamente neste dia. No próximo devocional, vamos estar trazendo para você como Jezabel atua na igreja de hoje. Como também vamos estar dando continuidade a outros tópicos importantes. Precisamos estar atentos em relação ao espírito de Jezabel nas igrejas de hoje. Então não esqueça, no próximo devocional vamos estar falando como Jezabel atua na igreja de hoje e também sobre a manipulação, controle e feitiçaria. E vamos estar trazendo para você sobre a ligação de Jezabel com os espíritos familiares, Jezabel e o ministério profético, os frutos do espírito de Jezabel na vida pessoal, a atuação de Jezabel no casamento e na família. Também vamos trazer para você sobre Jezabel e a quebra da autoridade espiritual, Jezabel e a falsificação da adoração e concluindo, como se libertar do espírito de Jezabel. Se você já é inscrito em nosso canal, parabéns, muito obrigado. Se não é ainda, se inscreva no botão aqui abaixo. Se inscreva e logo após se inscrever, você vai ativar o sininho para que você receba notificações todas as vezes que postarmos algo interessante e libertador para a sua vida. Também, queridos, estamos nas redes sociais. Lá no Instagram você vai colocar @Ministério Pleno, no Facebook @Ministério Pleno e lá no nosso TikTok você vai colocar ministériopleno.news. Você vai nos encontrar no TikTok. Quero pedir a você, comente o nosso devocional, ele é importante. Seu comentário é fundamental para que nós possamos chegar também em outras pessoas. E não esqueça de dar o seu like, isso mesmo. Seu like é importante. Aqui, ó, bem do lado, tá? Onde tem um joinha, você vai dar o seu like, tá? Dizendo que gostou ou não dessa mensagem poderosa, ok, queridos? Também, queridos, você não pode deixar de compartilhar o nosso devocional para que outras pessoas possam receber um tema tão profundo como esse. Que Deus abençoe você. Vou ficando por aqui. Um cheiro no coração. Até o nosso próximo devocional. Senhor, me faz descer pra eu me encontrar, voltar minhas origens,
pra te adorar. Não quero mais viver como um servo cego sem te contemplar. Quebra esse vaso rachado como estou e tira as feridas que o mundo enviou e molda como oleiro que tanto quer pra si o primeiro amor. Reconheço que sou vaso, mas estou sem valor por causa das cicatrizes da guerra que passou. Mas sei que és o oleiro que molda do teu jeito o vaso que eu sou. Se preciso me amassa, me quebra e me refaz, mas tira as feridas e me traga paz, pois eu quero ser oleiro, eu quero ser o vaso que